Senhor presidente, sobre o pronunciamento do vereador Almir sobre a questão da reunião do Hospital São Brás, a gente entende pelos médicos fazerem o atendimento diretamente ao Sindicato Rural de Porto União, e com certeza essas conversas é parte, né, da ligação do vereador Almir com alguns médicos e alguns dirigentes do Hospital São Brás. Nós agradecemos a comunicação e o convite estendido a todos os vereadores para a gente participar dessa reunião na quarta-feira a partir das 13h30. Só que, de certa forma, nós teríamos que solicitar ao líder do prefeito, o vereador Osmar. Vereador Osmar, Vossa Excelência, como uma pessoa dinâmica como é, uma pessoa que tem todas as características, por muitas vezes a imparcialidade, mesmo ocupando o cargo de líder do prefeito. Mas é que as coisas estão sendo passadas por cima de Vossa Excelência. Vossa Excelência só ganhou um status no papel. Com todo o respeito que nós temos que ter, porque uma administração que se preze ou que dá valor às lideranças partidárias ou lideranças do Poder Executivo tem que chegar aqui e colocar a todos de como será, de como serão as intenções, de como serão o direcionamento do poder público para com a Câmara dos Vereadores. Eu acho interessantíssimo, nós temos que ter a nossa parcela de contribuição junto ao Hospital São Brás, mas iremos cair no mesmo erro novamente, de que a pressão vem em cima do Poder Legislativo, nós acabamos nos degladiando aqui dentro, e de tudo que eu falei alguns dias atrás, pelo respeito mútuo entre os vereadores e a vereadora, para mostrar o exemplo de que é o Poder Legislativo de Porto União, vai tudo água abaixo porque tem um ou outro que não entende. Então adianta nós irmos lá no Hospital São Brás às 13h30, sem um direcionamento do líder, do prefeito, sem sabermos o que o prefeito pensa, se tem dinheiro, não tem dinheiro, se tem capacidade, ou se tem a intenção de ajudar o Hospital São Brás, e nós ficamos o quê? À mercê de ficar olhando um para o outro e talvez transmitir, vereador Almir, uma possível incompetência do Poder Legislativo junto ao Hospital São Brás. Eu permito a parte ao vereador Cristian. Agora, obrigado pela parte. Eu me lembro que estava essa tribuna, justamente o vereador Osmar, preocupado com as questões do Hospital São Brás, e por estar lá também aportando recursos de uma emenda federal, se não me engano, acho que o deputado Celso Manganer, e já tendo em vista que essa casa já fez pelo hospital, fez uma indicação, até um dia pedir que fosse anexado alguns itens, como por exemplo cirurgias eletivas, o quadro funcional, os gastos com folha, e a resposta infelizmente não veio. Veio parcial, disse que era antiético e tal. Eu sinceramente fiquei frustrado com a documentação que veio, entendo que infelizmente o hospital nessa parte administrativa é uma caixa preta fechada, e nós temos que ter muita coerência no que nós vamos deliberar, porque se o hospital está com um problema, tem que mostrar o problema no todo. Então eu tenho certeza que o vereador Osmar já fez, bem feita essa parte, e como líder do prefeito estará fazendo essa ponte sem sombra de dúvidas com o Poder Executivo. Agora nós temos sim que estar todos abraçados aqui e remando para o mesmo lado, porque daqui a pouco fica uns contra, outros a favor. Esse é um péssimo, o resultado disso não acaba bem, e perante os olhos da população ainda podemos ser taxados que estamos contra o hospital, contra o atendimento de saúde, e não é verdade. Nós já fizemos tanto para o hospital, tanto foi feito, tiramos aqui da própria carne, com as economias, com os recursos federais que os vereadores buscam, mas a coisa não se define lá. Então, enquanto o hospital não responder aquele documento, eu particularmente, indicação nenhuma faço aqui mais. Se não houver resposta do que o vereador Osmar encaminhou, eu lavo minhas mãos. E também não vou ser taxado de estar prejudicando o hospital, porque não estou preocupado. Mas tem que ter gestão, e a gestão tem que ser transparente, não pode ser caixa preta. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Cristian. Eu quero me pronunciar ainda sobre a questão desse direcionamento para
a nossa reunião possível na quarta-feira, às 13h30, pelos vereadores lá, com as pessoas do Hospital São Brás. Eu acredito que, no mínimo, pelo bom andamento e pela nossa consciência, pela sensatez que nós devemos ter, que nós primeiro precisamos participar de uma reunião com o secretário de saúde, o senhor Rogério Stasiak. É ele que vai nos dar o direcionamento, é ele que vai nos dar as condições de como estão funcionando essas questões da Secretaria de Saúde com o Hospital São Brás, e nós precisamos ter uma definição do prefeito. Não adianta nós irmos lá o quê? Nós vamos chegar e dizer assim, nós dependemos do prefeito municipal para que a gente possa dar um auxílio ou não ao Hospital São Brás. Mas nós sabemos, o nosso caixa da Câmara dos Vereadores, somente legalmente nós podemos devolver ao Poder Executivo e talvez o direcionamento dele seja encaminhado ao Hospital São Brás. Então nós temos que ter um pouco de sensibilidade para que a gente não atropele as coisas nesse momento. Nós temos que ajudar o Hospital São Brás, porque a partir do Hospital São Brás nós estaremos ajudando a população. Mas nós temos que ter um direcionamento do nosso secretário de saúde, o Rogério Stasiak, para que ele, como gestor da saúde, possa estar direcionando e, posteriormente, uma conversa entre o Poder Executivo, o líder do prefeito, o vereador Osmar, ao qual vou permitir uma parte agora, para que a gente possa chegar lá com as questões filtradas. Ou nós vamos discutir, ou alguém vai nos interpretar mal, e nós não vamos resolver nada sem nós termos antes uma reunião com o secretário de saúde e também com o Poder Executivo, com o chefe do Poder Executivo, ou um direcionamento do líder do prefeito, vereador Osmar. Eu permito a parte do vereador. Obrigado pela parte, vereador. Essa reunião que teve lá no hospital, eu não participei, mas eu estava ciente das pessoas que estavam lá. O vereador Almir representava essa casa, o secretário Rogério estava lá, o prefeito não pôde estar, mas o vice-prefeito estava lá, a Sofia também estava participando. Eu não sei o nome não sei se é o padre ou o bispo que estava lá representando a igreja, também representando o Padre Valdir. Não, o Padre Ederson agora. E o Valdir e o Ederson. Estavam os dois lá, quer dizer que estava todo mundo lá. Agora mandaram para cima da Câmara, a gente vai ter que ver o que faz, mas quem manda realmente, quem está no papel e dá as ordens, estava todo mundo lá. O secretário da Educação, da Saúde estava lá, vice-prefeito estava lá, finanças estava lá, a Mitra lá estava lá, o presidente dessa casa não pôde estar, mas estava representando. Quer dizer que estava todo mundo lá, e não teve bom senso numa contrapartida, numa conversa lá, eles acabaram não se entendendo. Agora estão chamando os vereadores lá para uma próxima reunião para pressionar. Não sei se... Não, talvez não seja pressionar, mas conversar e ter um resultado. Mas nós não, na realidade, gostaria que as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão aqui, os vereadores, a única coisa que nós podemos fazer, vice-presidente, é repassar para o executivo. Quem vai destinar a verba é o executivo, ele que tem que dar as ordens, né? E falar, a Câmara de Vereadores não tem capacidade para dar dinheiro para os outros. Nós podemos ser a ponte do aval para poder arrumar o dinheiro, mas na realidade, o que citou o vereador Carlos está super certo. Secretário da Saúde trazia o conhecimento dessa casa, mesmo se o que está acontecendo, se está precisando. O Poder Executivo, finanças lá com a Sofia, que esteve lá também, mas aí, que nem diz outro, a pressão vem para cá, e daí vem aquela falsa conversa, o hospital pode fechar por causa da Câmara de Vereadores. Mas tem que pressionar quem estava lá, quem tem que dar a resposta é o pessoal que foi lá, que participou. É a cúpula que manda se encontrava lá nessa reunião. O pessoal da igreja, o pessoal que manda, o pessoal de caçador, os responsáveis, representando essa casa
poder maior que nós tínhamos, o vice-presidente, prefeitura com o vice-prefeito, a Sofia, que é tributária, né? Contadora, para saber se tem uma maneira de ajudar, secretária de Finanças, sim, senhor. Então, nós podemos ajudar indo nessa reunião, mas nós precisamos de ordem de lá, se vem, se pode ajudar ou não. Infelizmente é assim que nós... a pressão depois é em cima dos vereadores. Obrigado pela palavra. Concede uma parte, vereador. Bom dia a todos. Aqui, eu tenho que concordar com as palavras do Christian, porque aquela gestão ali é bastante nebulosa e a gente fica sem saber exatamente a realidade que acontece lá dentro. Ora, se alguns hospitais por aí conseguem sobreviver, mesmo em momentos de crise como agora, como é, por exemplo, o hospital regional, como é hospitais pequenos que temos na região, por que o São Brás quase que todos os anos tem problema e joga para cima da Câmara? Vereador Carlos, eu não concordo que nós temos que solucionar o problema do hospital. Se a igreja é detentora de todo o poder ali, ela que administre melhor aquele hospital e que o corpo de gestores aí, seja presidente, seja quem for lá, que faça o que precisa ser feito. Se é para jogar, vereador Almir, mais 50 mil mensais, que dariam 500 mil, se foi isso que eu entendi, que esse recurso vá para a Secretaria de Saúde para atender os postos, que tem posto abandonado, tem dias que não tem um paracetamol, que não tem uma gase nos postos de saúde. Que contrate pessoas, que equipe os postos de saúde com profissionais e medicamentos. Quanto São Brás, sempre fui muito bem atendido lá. Agora, será que o São Brás não pode cortar na própria carne, como diz o ditado, e eles podem estudar medidas que viabilizem o funcionamento do hospital? Será que não dá para tomar como exemplo alguns outros hospitais que tem por aí, que fazem as coisas acontecerem? Eu sei que nós temos que ajudar, que o poder público tem que ajudar, mas nós temos os outros problemas também. Vocês sabem que todos os dias nós temos a reclamação de falta de absolutamente tudo na Secretaria de Saúde. Não pelo gestor que está lá, mas em função da falta de recursos que existe. Então esse é o meu posicionamento. Eu não vou na reunião do São Brás, não adianta me convidar porque eu não vou mais nem tocar nesse assunto aqui na Câmara. Eu acredito que o São Brás deva resolver os seus próprios problemas, porque todos aqui, através dos seus deputados, todos já conseguiram um monte de recursos, equipamentos, né, para o São Brás. E tem médico lá, que os médicos, todos os profissionais, eu defendo que tem que ganhar muito bem, mas eu acredito que já existem médicos milionários lá dentro que poderiam doar um pouquinho, mesmo porque a grande maioria estudou na Faculdade Federal, paga com o dinheiro do povo. É isso, vereador, obrigado pela parte. Vereador Carlos, é possível uma parte? Vereador Carlos foi citado várias vezes, é possível uma parte? Primeiro passo a parte do vereador Cristo, posteriormente ao Obrigado. Eu penso dessa forma também, nobre vereador, porque nós pedimos da necessidade de abrir o corpo clínico. Eu sei de médicos aqui da cidade que não conseguem adentrar o Hospital São Brás. Não vou citar nome nem especialidade. Não é possível. Pedimos interveniência do secretário Rogério, infelizmente também o hospital é outra entidade, ficou de mãos amarradas. Nós temos lá o posto de saúde do bairro Bela Vista, que vândalos estão quebrando lá já, infelizmente. A vagabundagem é gigante, depredando um bem público, que precisa ser aberto as portas. Ali, se aportar um recurso, vai fazer um bem tão grande à região dos conjuntos. Uma obra que ficou boa, está sendo feita a pavimentação lá na frente agora, e o dinheiro público é para atender o povo. As respostas que deveriam ter vindo, vereador Osmar, naquela indicação que Vossa Excelência fez, que nós ajudamos, não vieram. Enquanto aquela indicação não for feita a resposta na íntegra, eu não participo mais de reunião nenhuma com a situação Brás. Esse é o meu entendimento. Obrigado. Então, foi citado aqui pelo vereador Carlos,
Em relação ao meu trabalho que eu exerço junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que lá foi muito útil para mim, sim, para entender o problema de saúde pública aqui do município de Porto União, desde quando eu comecei lá a trabalhar em 1977, mas esse meu posicionamento quanto ao Hospital São Brás não leva nada em conta lá, tal, porque eu trabalho com médicos, com o doutor Cesar, com o doutor Coelho, não é nada disso. Em relação a essa participação na reunião, para mim foi importante, porque eu sempre digo, quem é o presidente da Câmara Municipal? O presidente é para sanar, para controlar uma reunião, não é o presidente do Legislativo ou o vice nessa situação que vai definir qualquer coisa. Por isso tem essa discussão que eu acho muito importante, tá? Concordo com todos que falaram aqui. O Christian lá, que citou que tem que vir a resposta, aquele pedido já feito, já foi no ano passado, talvez até no ano retrasado, Christian, tá? Esse ano. E então, se nós pertencemos ao Legislativo de Porto União, foi feito o pedido de algo, porque é de interesse ao povo, é de interesse dessa casa, é de interesse da Prefeitura Municipal resolver isso ali. Então, lógico, se foi pedido alguma coisa, nós ficamos no aguardo para ver como que está a situação real aí do Hospital de Caridade São Brás. E digo mais, se for para aprovar alguma coisa, tem que vir lá da Prefeitura Municipal, porque nós não podemos fazer um projeto daqui para lá, tem que ser um projeto, como a gente já falou há muito tempo, quando envolve dinheiro, o projeto tem que vir lá da Prefeitura, do Executivo, para o Legislativo. Então nós vamos aguardar, eu posso dizer que eu vou ficar aguardando esse projeto lá do Prefeito Municipal, para daí nós ver que posicionamento vamos tomar aqui junto a essa Câmara Municipal. Obrigado, Carlos, aí pela parte. Eu que agradeço, Almir. Eu só queria justificar que eu não me referi, Vossa Excelência, quanto ao sindicato, mas é que as conversas ficam mais próximas porque Vossa Excelência tem o seu meio de trabalho e, consequentemente, o contato com os médicos, e de que provavelmente esse convite ou essa reunião ou esse amadurecimento desse convite parte de alguma conversa informal. E dizer de que eu também fico preocupado e discordo, vereador Gildo, mais uma vez, eu acho que aqui a gente está para concordar ou não, quando Vossa Excelência diz que nós não temos que nos preocupar com o Hospital São Brás. Nós temos que nos preocupar sim, porque a população não tem o problema ou não tem a responsabilidade sobre a má gestão ou a boa gestão do Hospital São Brás, mas de que nós, enquanto representantes da população, nós temos que ter a responsabilidade com a população. Seja com o dinheiro da Câmara, seja com o dinheiro do Poder Executivo, ou seja, de uma certa forma de que isso vai arrebentar as consequências em cima do munícipe. Nós temos que ter sim a responsabilidade. Agora, da forma que será feito, como será feito, a gente tem que participar. Agora, o que nós não podemos nos deixar levar é para estarmos numa reunião para discutir onde nós não possamos resolver nada e temos que esperar uma ação do Poder Executivo. Então, o que tem que acontecer? Vereador Osmar, até para nós contribuirmos com a liderança e o respeito do Poder Executivo para com o líder do prefeito, é para que as coisas venham, ou que os vereadores sejam convidados, ou participem de reuniões internas junto com o Poder Executivo, porque quem vai aprovar ou não é a Câmara dos Vereadores. A exemplo do que? Nós estamos à mercê, mais uma vez, da decisão ou não do reajuste dos 11,27% com os funcionários públicos do município, que vem o presidente, o Colasso aqui. O Colasso e mais nada está sendo assim o que, sabe, chega a dar dó do Colasso. Porque ele não se posiciona, ele está bem, tá? Pelo que eu sei, eu acho que a única pessoa que participou do almoço dos funcionários, não sei se é convite ou não, foi o vereador Alceu Jung, que disse que o prefeito não foi, o vice-prefeito não foi, os secretários não foram. Então isso aí já mostra uma falta de respeito para com os funcionários. Por quê? Só que nós temos que ter uma definição, nós temos que ter um direcionamento se será estudado a possibilidade de dar esse aumento ou não. Já passou o quadrimestre para ver se reduziram o limite prudencial abaixo dos 54%.
Agora, nós temos que ter isso em mãos para ver a intenção. A intenção de dar tem, mas e daí? E as questões financeiras? E não adianta nós perguntar isso para o prefeito. Tem que chamar a Sofia aqui, porque quem manda lá. Porque o prefeito já foi uma vez, lá dentro do plenário da Secretaria da Educação, o vereador Almir calçou a cara lá, junto com esse vereador, que é o Carlos. De certa forma, saímos lá com o aumento dado. E a Sofia falou, não, prefeito, não vai dar. Então, na verdade, eu acho que está tendo uma falta de desencontro, está tendo um desencontro propriamente no Poder Executivo entre o chefe do Poder Executivo e os seus subordinados, que é o secretário de Finanças. Ou nós vamos esquecer que o Ricardo Dragoni saiu da Prefeitura de Porto União por quê? Porque não concordava mais com essas indefinições. Agora a gente vê a crise nacional, o EPM baixando e ali por diante, não tem arrecadação. A partir de hoje, que é o dia útil, começa o refis, autorizado pela Câmara dos Vereadores. Eu não entendo porque a decisão dos responsáveis por encaminhamento desse projeto, numa crise dessa, quando não existia a crise, tinha até 24 pagamentos para pagar o refis. Depois baixou para 12, agora baixou para 6 e eles acham que vai funcionar o refis. Gente, da forma que for que o povo queira pagar ou tenha condições, é que dê. Você dê 12 vezes, 18 meses, 24 meses. O que tem que ser feito na lei é o seguinte: tem direito a aderir ao refis uma única vez. Seja para pagar em 24 meses, vai lá, se cumprir, pode aderir posteriormente. Se não, cai o direito de participar do refis. Agora, dizer de que nós estamos ouvindo das redes nacionais, dos grandes economistas, que talvez o Brasil comece a reagir em 2019. Porto União faz o quê? Vocês têm que pagar o refis em 6 vezes. Mas pare com isso. Vocês estão fora da realidade. Então, o que acontece? Acaba estourando justamente em cima da Câmara dos Vereadores. E essa questão do aumento dos funcionários, vereador Osmar, nós temos que trazer esse problema, o Poder Executivo, que nos direcione para nós falar a mesma língua. Você não sabe o que vai acontecer? E não adianta berrar daí. Viu, vereador Santo? Vossa Excelência, que é uma pessoa experiente, que está vendo como está acontecendo as coisas, como estão sendo direcionadas, né, vereador Osmar? Sabe? Como as coisas estão sendo direcionadas, daqui uns dias vai ter 1 ou 2 pais da criança por causa do reajuste dos funcionários. Que daí vai ser esse cidadão que resolveu a questão. Ano passado não poderia ser dado o auxílio para a Associação de Santa Cruz para o transporte dos alunos da faculdade, São Miguel da Serra, e São Miguel da Serra só não vai receber por quê? Porque deu baixa na associação. Então tem que ter uma conversação e tem que ter um direcionamento, porque senão nunca a Câmara dos Vereadores vai falar a mesma língua. Então nós temos que ter a responsabilidade e a hombridade e pelo menos o respeito a um ou outro vereador aqui. Porque a hora que for, que só um for levar os louros sobre as questões administrativas e dizer que resolveu tudo, porque já aconteceu no transporte de Santa Cruz. E eu não tenho medo de vir falar, porque para quem eu tenho que vir falar, eu tenho que vir falar aqui. Eu não vou ficar na esquina mandando recado para ninguém. Sabe? Então tem que partir por aí, porque senão tem gente tomando conta do sistema e eu não sou tatu. Eu não sou bobo para não estar enxergando. E para encerrar meu pronunciamento, ainda tenho 2 minutos, eu gostaria primeiro de pedir a solicitação no encaminhamento ofício à senhorita Camila Wolff, que ganhou o concurso de Miss Santa Catarina. Todos viram as passeatas, as carreatas, sendo em homenagem pelo 2º ano, Porto União sendo contemplado e vencendo o concurso de Miss Santa Catarina. Também para finalizar, senhor presidente, gostaria que fosse mandado ofício à família Oliveira pelo passamento do senhor Dirceu de Oliveira, que fosse encaminhado ofício de pesar à família, uma pessoa que teve um contato muito grande com a nossa sociedade, seja ela em Porto União e em Vitória, e que agora, às 10 horas da manhã, foi o seu enterro aqui no cemitério em Porto União. E eu gostaria que fosse encaminhado ofício de pesar à família Oliveira pelo passamento do senhor Dirceu. Seriam essas as considerações, senhor presidente? E gostaria
que todos permitissem ou não, nós convidássemos o prefeito Anísio, a exemplo do que ele veio já em agosto, para que ele venha fazer alguns comentários administrativos, falar sobre a questão do aumento dos funcionários ou não, da possibilidade, as questões importantes do direcionamento ou não desse repasse para o Hospital São Brás, ou se vai ser direcionado talvez esse dinheiro para o funcionamento dos postos de saúde, inclusive o do Bela Vista, que foi depredado pelos vândalos, mas que nós temos que ter, prefeito Anísio, nós não somos contra a administração, nós somos contra o direcionamento e como estão sendo dados as questões, porque nós chegamos em momentos que nós ficamos sem ações. Então acho que é de suma importância esse convite por esse vereador deliberado em plenário, para que o prefeito Anísio venha, se conforte, venha aqui, abra seu coração. É momento de dificuldade, mas nós precisamos saber disso, e a população também que entenda como serão os direcionamentos. Vai dar um aumento? Vai. Não vai? Não vai. É isso, a população precisa ter o sim ou o não, para que elas se direcionem, que saibam como façam os procedimentos. Porque senão nós vamos cair na descredibilidade do Poder Executivo. Nós temos que ter o nosso líder maior, queira ou não, é o prefeito Anísio. Então ele tem que usar essa tribuna, ele já foi vereador por mais de um mandato, ele tem toda a experiência, ninguém vai o criticar, vamos falar questões administrativas e vamos trazer o prefeito à Câmara dos Vereadores. Essa questão dos professores, a questão dos funcionários, essa questão do Hospital de Saúde, a questão do Hospital São Brás, nós temos vários assuntos que podem ser deliberados. Então eu peço, senhor presidente, seja deliberado em plenário, convido a convocação, como queiro, do prefeito Anísio, que venha a essa casa para que a gente possa estar dando explicações à população e ele também tendo a oportunidade de se relatar para a população. Muito obrigado. Seria 3 ofícios. Ofício da Camila Wolff, sobre o vencimento do concurso, né? Apesar da família Oliveira, e o ofício do excelentíssimo prefeito municipal. Os 3 estão em discussão. Essa palavra, presidente. Pois não. Diga em relação ao ofício prefeito municipal, é um convite ou é uma convocação? Convite e convocação. Se o regimento interno prevê convocação, acho que tem que ser uma convocação, do meu ponto de vista. Eu gostaria de saber a opinião do líder, sim. Osmar. Eu acho que tem que ter as possibilidades do prefeito, né? Se pode ou não pode, que eu não vou dizer se pode convocar ele oficialmente, e talvez já tenha outros compromissos, a semana que vem não dê, dentro das possibilidades, eu também estou de acordo. Eu acho que manda, as sessões ordinárias são na terça, manda uma programa que venha numa das terças, ou na primeira, na segunda, na terceira, mas eu acredito que o prefeito vai ser sensível. Não é possível que ninguém está aqui para questionar e nem atacar, e nem o que a gente precisa esclarecer alguns pontos. Eu acho importante mesmo, né? Não é nada que vão, né, massacrar o prefeito, e não, muito pelo contrário, tem pautas aí que há dúvidas, e ele efetivamente é a decisão final sempre dele. Então eu acho importante, se o regimento interno prevê a convocação, que seja feita uma convocação, como tem com os secretários municipais. E a data ele vai aportar o dia. Tal terça ele vem, eu acho importante. Acho que no nome da bancada, né, professor Santos? Sem problema nenhum, né? O assunto seria com relação ao aumento dos funcionários 11%? Obrigado. Desculpa, Vereador Sandro, é sobre as questões administrativas do município. Nós vamos abordar temas em geral. Só que o que nós não podemos fazer, Sandro, o que nós vamos ficar discutindo com os funcionários? Eu tenho um posicionamento que vi aqui as palavras do vereador Gildo. Se é para a Câmara efetivamente devolver parte aí do seu repasse para o município,
que seja investido lá no posto de saúde do bairro Bela Vista, que precisa ser, né, equipado. Eu penso assim, então, se o prefeito estiver aqui, já é uma coisa para discutir. Por isso a vinda dele aqui é importante, para essas pautas. Então talvez seria um convite? Por favor, eu faço o convite, se não vier, desculpa, eu não lembro, se está no regimento, se não vier, convoque. E aí sim, mesmo porque tem tantas coisas, eu me esqueci de algo. E o mamógrafo lá do bairro Santa Rosa? Por que não puseram? Por que as pessoas têm que ir a Canoinhas fazer mamografia? Volto a dizer, esse dinheiro que fique para nós, fica para o nosso povo. Então faremos um convite e continua em discussão, então, os dois ofícios do vereador Carlos. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu não vejo a questão assim do problema, seja convite ou convocação, só que é o seguinte: se um prefeito municipal não acatar o convite de uma Câmara dos Vereadores, então que seja posto no mesmo ofício. O primeiro ofício, e pode constar no mesmo, que é a convite e posteriormente, conforme o regimento interno determina, da convocação do prefeito. Nós não temos que massacrar o prefeito, como diz o vereador Cristo, nós teremos simplesmente fazer uma reunião administrativa. No seu entendimento, vereador, eu sei que a indicação é sua, faça um convite partindo da mesa diretora. Da mesa? Pode ser, eu acato a decisão, mas que seja encaminhado, vereador Alceu. Porque senão, o que vai acontecer? Posteriormente, as coisas serão definidas entre uma pessoa e o prefeito, e os outros 8 vereadores aqui é melhor ir embora, ir para casa. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que estar em conjunto defendendo a questão do Poder Legislativo. Porque as questões estão estourando aqui, os vereadores acham que os professores vieram por último na Câmara dos Vereadores. O Hospital São Brás vai vir por último na Câmara dos Vereadores, os funcionários públicos vêm por último aqui. Mas e o que acontece? Se nós vamos ao gabinete, a digníssima chefe do gabinete disse: não, o prefeito tem agenda para daqui 20 dias. Que desrespeito ao Poder Legislativo, vereador Sandro. O prefeito não pode atender. Só vou lembrar uma coisa: desde a época de Eliseu, Renato e assim por diante, não tinha hora de vereador chegar em gabinete. Ou tinha, vereador Sandro? Agora, que palhaçada é essa? Nós somos eleitos como ele foi pela população. Nós temos que ter o devido respeito para com a população. Então, fazemos um convite pela mesa diretora e continua a discussão dos dois ofícios do vereador Carlos. Discussão, em votação. Vereadores que concordam, mas então, foi aprovado, se necessário for. Se ajuda na eleição da casa. Me confundi porque o Cristo está sentado no meio da vereadora. Senhor presidente, então a deliberação do ofício foi aprovada e as possibilidades da Secretaria da Casa colocar esse ofício, que seja encaminhado ainda hoje ao Poder Executivo, porque amanhã tem sessão já, de repente ele queira vir amanhã, ou senão que conte a partir das sessões ordinárias, contando já a partir da manhã. Eu acho que o encaminhamento do ofício não é o problema. Que ele marque, veja as questões momentâneas que tem. Nós temos reuniões específicas aqui para a matéria da ordem do dia, tanto que está sendo feita extraordinária, mas que nós possamos debater e falar a mesma língua e até, de certa forma, ter o direcionamento do prefeito municipal de como nós vamos dar informação aos funcionários públicos, aos professores e mesmo às pessoas dos bairros que querem ver os postos de saúde funcionando, que tenha remédio na farmácia e assim por diante. Muito obrigado. Então, vai ser um convite. Se não for, depois vai ser mandado ofício. Obrigado, vereador Carlos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu conversei longamente com o padre Edson ontem. Ele nos informava que lá no Hospital São Brás eles queriam fazer uma nova eleição dentro do hospital. Não vão fazer imediatamente, porque eles querem fazer um novo estatuto, que será feito. Aí, após disso, faria uma nova eleição. Se fizesse uma eleição agora, se mantinha tudo como está. Então, fazendo um novo estatuto, aí sim, daí vão modificar. Ele nos falava, ele sabe de todos os problemas dos médicos que estão lá dentro, que não deixa ninguém entrar. Então, eles me falaram todo esse assunto. Então, eles vão fazer um novo estatuto, em torno de 6 meses, e daí sim, vão fazer uma nova eleição dentro do Hospital São Brás.
Então talvez quarta-feira ele vai colocar isso também para nós, os vereadores que foram lá.